Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao curso de Cuidados e Manejo de Animais em Atividades de Ensino e Pesquisa Científica, um curso promovido pela Comissão de Ética no Uso de Animais, a CEUA, da UFSM, com o apoio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa e da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Meu nome é Patrícia Broine e com essa aula daremos início ao módulo introdutório do curso. A primeira aula do nosso curso é sobre o histórico do uso de animais para fins de ensino e pesquisa científica, uma jornada através do tempo. Os objetivos da aula são abordar a evolução do uso de animais na pesquisa científica, relatar o impacto histórico do uso de animais na ciência, destacar o papel essencial dos animais no desenvolvimento científico e no ensino e os avanços recentes no uso de animais na pesquisa e no ensino. A nossa jornada através da história do uso de animais para fins de conhecimento começa na Antiguidade. Na Antiguidade, os animais eram utilizados principalmente para procedimentos, estudos de dissecação e vivissecção. Existem relatos do uso de animais para fins de conhecimento desde os anos antes de Cristo, destacando-se então nessa época, nos anos antes de Cristo, os pesquisadores Aristóteles, que fundou a anatomia comparada com dissecações utilizando animais, Herófilo, que por sua vez estudou o sistema nervoso usando porcos. Já Galeno, um importante estudioso que viveu nos anos depois de Cristo, fez vivissecções em macacos e suínos, e o Galeno ele exerceu uma influência muito forte na medicina. Na Idade Média e no Renascimento, foram marcados por estudos comparativos, onde os achados anatômicos e fisiológicos observados nos animais eram comparados aos humanos. Na Idade Média, ocorreram restrições religiosas que dificultaram e algumas vezes até mesmo impediram o avanço do conhecimento em diversas áreas, incluindo as pesquisas, os estudos que utilizavam animais. Contudo, apesar das restrições religiosas, alguns pesquisadores se destacaram nessa época da Idade Média e depois no Renascimento, sendo eles o Andreas Vesalius, que publicou De Humani Corporis Fabrica, com dissecações de cães e porcos, e William Harvey, por sua vez, demonstrou a circulação sanguínea usando diversas espécies animais para isso. Já o século XIX, ele foi marcado pela fundação da ciência experimental. No século XIX, os pesquisadores começaram a utilizar de forma planejada, pensada, estudada, os animais no desenvolvimento dos seus experimentos científicos. E nessa época, podemos destacar os pesquisadores François Magendie, que mapeou o sistema nervoso com experimentos em cães, o Claude Bernard, que pesquisou homeostase e metabolismo em coelhos, o Louis Pasteur, que provou a teoria dos germes em ovelhas e criou vacinas contra antraz e raiva, sempre utilizando modelos animais. E, por sua vez, o Ivan Pavlov, que em 1890 conduziu estudos com cães, que é o famoso estudo chamado reflexo de Pavlov. O século XX, por sua vez, ele foi marcado pela padronização das espécies dos animais de laboratório e pelo desenvolvimento dos biotérios modernos. No século XX, então, temos o surgimento dos biotérios, como, por exemplo, o famoso biotério Winster Institute. O surgimento das linhagens inbred, que são as linhagens geneticamente homogêneas. Como exemplos, então, dessas linhagens geneticamente homogêneas, temos o rato Wistar e o camundongo Balbicê. O surgimento dos biotérios livres de patógenos específicos para controle de variedades e o advento dos métodos alternativos.
Ainda no século XX, podemos destacar o desenvolvimento do rato Wistar, em 1909, pelo Wistar Institute, o desenvolvimento do camundongo Balbi-C, em 1920, sendo que esse camundongo, o Balbi, tornou-se padrão em estudos de imunologia. O desenvolvimento do primeiro mamífero transgênico, um rato, em 1974, pelo Rudolf Jenisch, no Instituto Whitehead. E, em 1996, a clonagem da ovelha Dolly, pelo Roslin Institute. Já no cenário de Brasil, no século XX, o destaque vai para o Instituto Oswaldo Cruz, que em 1900 produziu o soro antipeste bubônica, que foi obtido a partir de cavalos inoculados, e esse soro antipeste salvou a vida de milhares de pessoas aqui no Brasil. Século XXI, marcado pelas inovações biotecnológicas, tendo os modelos animais na vanguarda. No século XXI, os destaques vão para a edição gênica, que foi desenvolvida utilizando o método CRISPR-Cas9. Para o desenvolvimento do método CRISPR-Cas9, foram utilizados camundongos e peixes zebra, isso no ano de 2013. Outro fator importante do século XXI é em relação à utilização de diversos modelos animais, incluindo os primatas não humanos, no desenvolvimento da vacina do Covid-19, isso no ano de 2020. As instituições pioneiras no uso de animais para fins de ensino e pesquisa científica. Dentre as inúmeras instituições que utilizam animais para ensino e para pesquisa científica, algumas delas possuem destaque. Dentre elas, podemos falar sobre a Universidade de Pádua, que é um centro de estudos anatômicos bastante antigo, o Instituto Pasteur, que é líder em microbiologia e imunologia desde 1887, o Instituto Oswaldo Cruz, Centro de Desenvolvimento de Vacinas e de Estudos de Doenças Tropicais desde o início dos anos 1900, nos Estados Unidos, o NIH, que apoia pesquisas com animais desde 1930, e o Jackson's Laboratory, especializado em camundongos para a genética. As conquistas científicas obtidas através do uso de animais. Dentre as inúmeras conquistas científicas que foram alcançadas utilizando-se animais, podemos destacar a produção de insulina em 1921, utilizando-se experimentos em cães para isso, a vacina contra a pólio em 1955, desenvolvida por Salk usando macacos, os transplantes, sendo que os estudos em animais possibilitaram o primeiro rim transplantado em 1954, tratamento para hanseníase, os antibióticos testados que são utilizados no tratamento para hanseníase foram testados em tatus em 1970 e em 2003 o genoma humano, sendo que modelos animais ajudaram grandemente a mapear as funções genéticas do genoma humano. Em relação às conquistas científicas relacionadas à legislação, regulamentação e aos métodos alternativos. Os destaques vão para a Lei Arouca, que regulamenta o uso de animais em experimentos científicos, essa lei de 2008, a criação da Rede Nacional de Métodos Alternativos ao Uso de Animais, a RENAMA, assim como a criação do Centro Brasileiro de Validação de Métodos Alternativos, ambos em 2012, e mais recentemente, em 2023, a Resolução número 58, que proíbe o uso de animais no desenvolvimento e controle de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes que utilize em suas formulações ingredientes com segurança e eficácia já comprovadas. Perspectivas futuras ao uso de animais para fins de ensino e pesquisa científica.
podemos destacar o papel contínuo dos modelos animais. Portanto, tudo indica que os animais continuarão sendo utilizados, principalmente para fim de pesquisa científica, e o avanço nos métodos alternativos, visando então uma redução do uso, redução no número de animais utilizados e até mesmo, em alguns casos, com o uso dos métodos alternativos, a substituição, a não utilização mais dos animais para fins de pesquisa e ensino. Bom, pessoal, com esse slide nós finalizamos a primeira aula do módulo introdutório do nosso curso. Eu agradeço a participação de todos, agradeço pela atenção e até a próxima.